Está começando o que é que a gente não faz por amor. E hoje a gente vai conversar com a Raquel Trevisan, que é advogada, e essa mulher elegante que vocês estão vendo aqui. Aliás, né, as minhas convidadas sempre vêm de preto, elas estão afinadíssimas na paleta. Combinando. Combinando. Então, a Raquel, esse nome que é um nome super elegante, é um nome, eu acho lindo esse nome Raquel, um nome forte, bonito. A Raquel tem uma história bem curiosa, porque o mundo se divide entre as pessoas que gostam e as que não gostam de acampar, né, Raquel? É verdade. E a Raquel é a pessoa Que não gosta. que não gosta. Mas, por amor, a Raquel viveu uma super história que dá um rolê muito legal aí envolvendo acampamento. Vamos saber qual é? Bom, então, para quem não gosta de acampamento, a Raquel viveu uma história maluca aí, um rolê que durou de 2009 a 2015, é isso, 2015. Raquel? Conta como é que foi isso. Assim, eu sempre fui uma menina muito preservada pela minha família, porque quando eu era pequenininha eu era muito doente. E a minha tia que me criou, quando pequenininha, ela tinha muito medo que eu me machucasse, que eu caísse, que eu me sujasse, porque ela era responsável por mim, né? Não cai, não se suja, olha aí, vai se machucar, aquela coisa toda. Um bibelô. Um bibelô. Tudo bem. Isso foi a vida toda, sempre foi assim. Mas aí a gente tem filhos, né? Veio a Maria Eduarda e o João Vitor. A Maria Eduarda, quando fez 7 anos, ela quis ser lobinha, né? O que é lobinho? Explica aí O pra nós. lobinho é, antes de ser escoteiro, o escoteiro entra na patrulha com 9 anos. E o lobinho é de 6 até 8, 9 anos, daí ele entra na patrulha. O jovem, né? Ó, vejam que ela é entendidíssima aí da hierarquia. O jovem entra na patrulha com 8 para 9 anos, ele sai da jungle, que é a jungle do Mowgli, onde ficam os lobinhos, onde é que a Aquelá cuida dos lobinhos, né? E daí ele vai para a cidade, para a grande cidade, que é a patrulha. E a Duda se encantou com aquilo e ele disse, eu quero ser lobinha, eu quero entrar no movimento escoteiro e quero ser lobinha. Ó, tem mais gente aqui na entrevista, que é o Leonardo, passeando por aqui. E aí? E aí a Duda foi brilhante como lobinha, ela ganhou várias insígnias, o uniforme dela cheio de medalha, coisa e tal, e ela ficou muito centrada, muito focada naquilo, mas tinha um probleminha com o menor, com o João Vitor. Sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas. E eu ia levar a Duda sempre nas atividades escoteiras, que são aos sábados, né? E eu disse para o chefe, que era o presidente do grupo, falei, olha, tem um menino em casa, ali, o João Vitor, que ele, o guri é problemático, assim, sabe? Ele falou assim, então traz ele aqui, que a gente, né, dá um jeito nele. A gente vai enquadrar o João Vitor. Aí eu disse assim, mas não vai funcionar, porque se eu não estiver junto, ele foge. Ele foge. Ele fugia. Quando ele não estava gostando de uma coisa, ele fugia, simplesmente fugia do lugar. Então eu tinha que ficar sempre de olho ainda por cima, sabe? Então eu vou ter que ficar por aqui, né? Vou ter que ficar por aqui. Não, mas tu pode ficar por aqui, mas tu vai ficar por aqui fazendo uma coisa melhor. Estamos precisando de chefia. Quase não tem chefe, porque eu trabalho voluntário, né? É bronca, trabalhar fim de semana, de graça. Chefia escoteira. Escoteira. Chefia escoteira. Que maravilha! E eu assim, tá, mas eu não sei nada dessas coisas aí de fazer fogueira e acampar, eu não gosto aí. Eu odeio. Não, mas é legal, tu vai ser legal. Vai gostar. Isso. Não deve ser legal, ter que sujar aí no tempo, no barro, Ai, que ótimo. sujeira. Às vezes eu ia buscar a Duda quando tinha acampamento, né? E ela tinha que levar até a roupa de guerra, que era a roupa, tirava o uniforme, porque aquele uniforme é caro, né? Tirava o uniforme, deixava dobradinho e botava uma roupa bem esculhambada para se sujar, né? Para se lamear. Sim. E eu já pensei assim, eu não quero isso. Não quero. Socorro. Mas também não disse não. Aí eu disse, não, mas eu não sei isso aí, né? Aí eu cheguei em casa, falei com meu esposo, né? Com o Altair. Disse, olha, podemos levar o João Vitor também, mas eu ficando junto só se eu fazer um curso aí para ser chefe escoteira também, né? Aí ele assim, tu?
Tu sendo chefe escoteira, A pessoa tem medo de mosquito. tu é guria de apartamento, tu não sabe. Como é que tu vai fazer? Não, mas eles disseram que eu vou fazer o curso básico lá na escola treino em Porto Alegre, que é no Setiler lá, na escola treino do grupo escoteiro, que eu vou aprender a fazer tudo isso aí. Montar barraca, dormir em barraca, fazer fogueira, fazer nó, fazer, Nossa, né? mãe. Não, tu não vai conseguir. Mas agora eu vou lá, agora que todo mundo diz que eu não consigo. Aí eu assim, mas tu acha, eu fiquei assim, como assim, né? Aí fim de semana seguinte, pode botar meu nome aí que eu vou fazer Você é chefe. eu vou fazer esse curso básico aí. Aí eu não tinha uniforme ainda, né? Fui com a minha roupinha normal, né? Só com um lenço de pré-promessa, porque não tinha nem promessa escoteira, né? E cheguei lá, tinha umas 50 pessoas para fazer curso de chefia, né? Ah, então disputava a vaga, era isso? Era concorrido? Era adultos de todo o Rio Grande do Sul em formação para ser chefe e trabalho voluntário e ainda pagar aquele curso, né? Que tinha que ser pago aquilo, né? E eu paguei o curso, né? Tudo pelo João Vitor. E daí eu cheguei lá, meu Deus, o que eu vou fazer agora aqui? Tudo atividade que eu não estava assim habituada a fazer. Tirolesa, atravessar um riacho. Fez tirolesa? Pegar uma corda, assim, subir, montar barraca, e daí era o acampamento, inclusive assim, a disposição do acampamento. O curso era em patrulhas, tipo assim, eu cheguei lá e eu tinha uma patrulha, né? Como se eu fosse eu escoteira, eles tratam a gente como tu fosse escoteira. Então, formaram uma patrulha, a minha patrulha, eu sabia já os nomes das pessoas, e eram 4 rapazes e 2 mulheres. E a outra moça, que era para ficar também na patrulha, para ficar a única mulher na patrulha, ela desistiu no último momento. Então ficou eu e 5 rapazes. No fim veio mais um rapaz, ficou 5 rapazes e eu. Aí, até que eu tive uma sorte, porque eles ficaram com pena de mim e meio faziam as coisas pra mim, sabe? Não, peraí, a gente faz aqui, a gente faz aqui. A gente ganhava, fazia as tarefas, cada tarefa dava direito a um ingrediente pra janta ou pro almoço no dia seguinte, né? A gente só ganhava de bandeja, assim, só o café da manhã. E o resto a gente tinha que cumprir as tarefas, senão a gente passava fome, né? Nossa! Tá, assim. e nesse meio tempo, o João Vitor, como é que foi a adaptação dele? O João Vitor, nesse tempo, ele ainda não estava na Alcateia, né? Ele não queria ir. E aí ficaram tu e a Duda só? Daí, quando eu voltei do curso básico, que eu assumi meu posto de chefe da patrulha, eu já levei o João Vitor. Disse, João, agora o João Vitor, a mãe já é chefe, agora nós vamos no movimento escoteiro, né? Aí tá. Aí ele queria fugir, sempre queria fugir. Eu acho que eu também ia querer fugir. Só que aí, o primeiro grupo escoteiro que a gente foi não era o Cruzeiro do Sul, era o Orion. E o Orion era na escola agrícola. Então, se ele fugisse dali, né, era longe para chegar em casa. Então, eu disse, olha, se tu fugir daqui é complicado. Eu disse assim, não tem como. Vai ter que esperar a mãe. Não tem como tu fugir. E ele, no começo, assim, ficava bem emburrado, assim, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E eu passava, assim, eu passava com os escoteiros pelos lobinhos, né? Olhava lá, ele sempre assim, emburrado, assim. As crianças brincando, tá? Fazendo as atividades. E tu já na maior diversão, na já diversão, super enturmada e ele nada. Dançando e batendo palma e fazendo as musiquinhas dos lobinhos lá, tudo entusiasmado. E o João Vitor sentado numa árvore embaixo, assim, quero ir embora. Quero ir embora. E as atividades eram só lá ou vocês saíam para outros lugares? Não, a gente saía para outros lugares. A coisa mais interessante que foi, eles tinham uma lobíade em Triunfo. Eles iam ficar 4 dias, tá? Num acampamento Harry Potter da lobíade em Triunfo com crianças de todo o Rio Grande do Sul. E tinha toda uma bagagem para eles levar, era tudo do Harry Potter. Então eles tinham que levar a fantasia para a noite do baile de máscaras. Tudo era uma preparação. E daí eu disse assim, Altair, eles vão lá para esse acampamento 4 dias. O João Vitor, eu não podia ir junto porque a chefia escoteira da patrulha não pode se meter com a chefia dos lobinhos, né?
como é que vai ser isso, né? Ele vai enlouquecer a chefe. E ele assim, não. Ela fala, mas nada disso, gente, é exagero dela, tá? Exagero não, hoje em dia eu penso assim, quando eles elogiam o João Vitor pra mim, esses dias ele foi no dentista e a dentista me ligou e disse assim, Raquel, como o João Vitor é o jovem mais educado do mundo, é cortês, educado. Pois é. Então? Não sei, né, Miau? Não sei. É isso aí, gente. Mas assim. Gente, que bicharada nessa casa, meu Deus do céu. É movimento escoteiro, animais. O escoteiro é amigo dos animais. A integração tem tudo a ver. total, a integração total. Tá, e aí? E o ser chefe de escoteiro significa o que exatamente? Tu tem uma equipe para cuidar? O que tu faz? O chefe escoteiro, geralmente ele não trabalha sozinho, ele trabalha com mais chefes. É difícil controlar. As patrulhas são divididas entre masculino e feminino, né? Não existem patrulhas mistas ainda. Então, tem patrulhas de meninos e patrulhas de meninas. Quando eu fui para o grupo Cruzeiro do Sul, eram 4 patrulhas, 3 masculinas e 1 feminina. E as meninas eram muito boas, dominavam os nós, as atividades. A mulherada aí, ó, dominando. A mulher dominando, dava um baile nos guri. Os guri não, nem aí, elas dominando. Inclusive, quando a gente foi num acampamento de escoteria em Esteio, a nossa patrulha feminina tirou o primeiro lugar. Olha aí. As meninas. E daí os outros, os guris ficaram indignados. Calma, pois é, vocês ficam de brincadeira e chega na hora do vamos ver, não se apresentavam. Tá, e aí? E tinha essa coisa de rolar no chão, rolar no barro, sim, tinha. rapel? E tu fazia tudo isso? Fazia tudo isso e me machucava e me esfolava e... Ou seja, aquela cena que tu me contou, que chegou um dia montada de advogada, sim. E aí todo mundo, opa, quem é essa pessoa? Esse acampamento que a gente foi em Esteio, tá? Que a gente ia acompanhar as patrulhas, o ônibus ia começar a atividade na sexta-feira de noite. E a pessoa trabalha, né? Daí eu disse assim, ó, eu vou, claro, tem que acompanhar as meninas, né? Tem que acompanhar as meninas, porque só tinha chefe homem, tinha 3 chefes homem e eu só de mulher, para as meninas, né? Então, eu, obrigatoriamente não tinha como não ir, porque senão as meninas iam ficar sem chefe feminina, né? Então, eu disse, ó, eu vou chegar no ônibus, aí eles me ligando e eu indo, né? Mas fantasiada de advogada, né? Aí, quando eu cheguei, o chefe do outro grupo falou assim, olhou pra mim, oi? Eu, oi? Disse, onde é a festa? Não falaram pra mim que era acampamento da Barbie, né? Tu tá no lugar errado, minha filha. Tu não é aqui, não. Eu estava no teu papel de profissional. Eu disse, calma, eu vou me trocar. Tirar essa aqui e vou botar outra fantasia, né? Mas então, aquela menina que não se sujava, que não brincava, passou a se embarrar, a fazer acampamento, a escalar tirolesa. A gente não tem coragem de fazer tirolesa. Passar perrengue. Passar perrengue. 6 anos, então, nessa história. 6 anos nessa história, dormindo em barraca, fazendo barraca. Aí eu me lembro que uma vez foi um acampamento aqui na sede do Orfeu, naquela sede campestre. Aquele foi mais tranquilo até. Mas aí eu tinha minha barraca, eu cheguei lá, montei, já deixei montadinho para de noite poder dormir, né? E a gente sempre fecha a barraca porque pode entrar bicho de noite ali, né? Então a gente deixa fechado para não, né, tudo chegar de noite não tem problema nenhum. E eu fui deixar a minha gandola, que é o outro casaco que a gente põe por cima da camisa, deixar a gandola dentro da barraca, e olhei assim, olhei de longe assim, o fecho da minha barraca aberto. E eu assim, ué, quem foi que abriu a minha barraca e deixou aberto assim? Quando eu olhei para dentro assim da barraca, tinha uma baita de uma aranha. E eu olhei assim, não, estão de brincadeira comigo, né? Mas alguém colocou ou ela foi para lá sozinha? Até hoje tá. Aí eu saí, eu não vou mais dormir lá, eu não vou. Daí o chefe, o que aconteceu, Raquel? Tem um bicho lá, na minha barraca, vocês disseram que nada ia acontecer de mal para mim, que isso nunca ia acontecer. Olha o que tem lá. É um monstro. É um monstro, dinossauro, eu já sabia. Aí, até hoje o chefe disse, mas Raquel, teus olhos que enxergavam a maior que era, porque não era tão grande assim. Eu disse, era uma aranha desse tamanho. Mas era de verdade? De verdade. Se era uma aranha desse tamanho, não era uma aranha assim, né? Aí eles tiraram a aranha, Botatá. Eu disse, não vão matar ela não, o escoteiro é amigo dos animais. Mas não é animal, uma aranha. Não é animal. Aí me conta, então nesses 6 anos conseguiram finalmente enquadrar o João Vitor? Como é que ele se sentiu? Então, nesses 6 anos,
ele foi muito difícil o primeiro ano, ele não conseguiu fazer a promessa escoteira, porque para o jovem fazer a promessa escoteira, ele tem que passar por uma sabatina, por uma prova, né? Aí tem que fazer algumas coisas. E ele não queria. Ele estava se comportando como os meninos se comportavam. Não quero saber. E eu disse assim, João Vitor, a Duda fez a promessa escoteira em 6 meses. Ela entrou nos lobinhos em 6 meses, ela fazendo promessa. Eu estava com o lenço, com o nó de guilda, estava tudo lá prontinho, com o cinto. O cinto escoteiro é um cinto especial também, né? É um cinto com medalhão bem grandão, assim. Tu entra no movimento escoteiro, demora para tu ganhar aquele cinto. É por merecimento. Gente, meu Deus, tem toda uma nomenclatura, realmente é um universo à parte. É um universo à parte. Eu não faço a mínima ideia como funciona, que loucura isso. E aí depois ele deslanchou no segundo ano? Quando a Duda ganhou o cinto, com o brasão escoteiro na frente, aí ele se entusiasmou. Quando ela ganhou a medalha internacional, que era de lobinho, que é um ursinho panda, ela tinha que fazer um projeto científico e apresentar perante o grupo, e para ganhar aquele brasão de ursinho. Quando ela veio para casa com aquela insígnia, aquele ursinho dourado, aí o olho dele costurado no uniforme e com o cinto, daí ele disse, não, aí ele ficou assim, né, agora eu sou obrigado. Agora, peraí. Agora vou lá. Ele começou a se puxar. Olha aí. E daí, um tempinho depois, acho que uns 4 meses depois, então ele fez a promessa, ganhou o lenço, pôde usar o uniforme de lobinho, o uniforme azul dos lobinhos, é um uniformezinho azul, né? Depois, quando ele vai para a patrulha, troca de azul, vai para caca, porque daí ele sai da jungle e vai para a Cidade de Pedra. É um ritual também, bem bonito isso aí, sabe? Olha aí, ó, então a pessoa que não gostava de acampar, não sabe gostava de nada, sabe tudo, totalmente inteirada, conhece a nomenclatura, tá falando aqui com orgulho. E aí? Aí ele foi, depois ele e a Duda foram juntos para a Cidade de Pedra, deixaram a jungle, deixaram os amiguinhos animais para trás e foram enfrentar a Cidade dos Homens. Eu tô arrepiada. É significativo, porque simbólico. É simbólico, ele já está adulto, ele tem que enfrentar o mundo real. Então aquele mundo de fantasia do Mowgli, daquela, a Jungle, com esses personagens todos da Disney, né? Eles deixam todo aquele movimento para trás. Os lobinhos que ficam para trás fazem uma despedida para ele, é emocionante. Nossa, olha aí, ó, viu? Quem diria? É emocionante. E aquilo não emociona a gente e os jovens também. Sim. Porque aquilo é uma simbologia e os pais se emocionam com aquilo. Eles vão assistir essa cerimônia. Claro que sim. Então é uma noite muito especial, que estão acendindo tochas, que os lobinhos saem da jungle e vão para a Cidade de Pedra. Ele troca o uniforme. Tira aquele uniforme de lobinho azulzinho e coloca. É um rito de passagem. Sim. Vê que interessante, né? Então, olha aí, ó, no fim das contas, 6 anos, 5 anos depois, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena. E o João Vitor ficou mais focado, ele se integrou no grupo, ele fez amizades. Porque é um grupo de trocas, acho que, né, na verdade, é aquela coisa da troca, do companheirismo, de ajudar, da amizade, acho que tudo isso. Sim. Né, eu acredito, Magali, assim, ó, que a única coisa que falta para o movimento escoteiro no Brasil é mais incentivo. Depois da pandemia, o movimento escoteiro, infelizmente, ele morreu. Sim. O meu grupo escoteiro aqui em São Leopoldo, do Cruzeiro do Sul, acabou. Ah, que pena. Porque com a pandemia não pôde mais ter encontros. Sim. Né? E os chefes que estavam muito integrados para fazer as atividades se desfizeram, né? Então, os grupos ficaram sem chefia. Sim. Então, não adianta ter os jovens dispostos a querer ser escoteiro, tem que ter a chefia também. E as pessoas estão muito assim, como é que eu vou dizer? O movimento escoteiro não é instagramável, sabe? Instagramável, sim. Não é uma coisa que venda, não dá likes. Isso, não dá likes. O que acontece, o que eu vejo do meu ponto de vista, são coisas que acontecem na vida real. É um momento em que tu não pode parar para tirar uma foto, tu não pode parar para postar, enfim, aquilo ali tu tá vivendo de fato. E essas coisas nem sempre são vendáveis. Não, as pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam de ver as pessoas se sujando, se arrastando, armando barraca, fazendo fogueira. Isso não é atrativo, né?
que atrativos são lugares legais, badalados. Na verdade, o que eu vejo é que dá trabalho. Muito. Ser escoteiro dá trabalho, tem envolvimento, então talvez seja por aí, as pessoas não estejam querendo mais tanto este envolvimento. E tu tem que trabalhar, por exemplo, assim, toda semana tu tem que trabalhar fazendo as atividades para o sábado, tu tem que programar uma atividade, escrever essa atividade em planilhas e mandar essas atividades para Porto Alegre, tem que ficar tudo registrado, o que tu vai fazer com esses jovens. Sim. Não é uma coisa assim, vou fazer qualquer coisa, não é qualquer coisa que tu pode fazer. Sim. São jovens, tu tem que ter uma responsabilidade, tem que estar registrado, tem que ter registro, tem que ter alguém que avalize aquilo. O movimento escoteiro é uma coisa internacional, né? Tem em todos os países. Sim. A princesa Kate, né, Middleton, ela foi escoteira. Oh. E tem fotos dela com lenço escoteiro, e tem fotos dela indo em acampamentos escoteiros com os jovens, e ela fazendo até um prato escoteiro, que é o pão, faz uma massinha, enrola aquela massinha num graveto grande, que o jovem tira da natureza, né? E assa o pão de escoteiro, né? Que ele assa ali, e fica muito bom aquela massinha, a gente come, e aparece ela fazendo isso. Olha aí, então se até a futura rainha da Inglaterra já foi escoteira, que vai ser de nós, como nós vamos dizer que não? Enfim, como a Raquel não vai se sentir feliz de ter participado desse momento. E eu sinto também, Magali, assim, que falta incentivo. Sábados as crianças estão por aí, às vezes sem ter o que fazer, sem atividades. E às vezes os pais também às vezes não sabem também o que eu vou fazer, né? Sim. Sim. E tudo custa caro, tudo... E é um contato com a natureza, é aquela coisa, acho que da doação, da cooperação, enfim, é uma coisa que a gente está precisando resgatar. Mas então, Raquel, fico muito feliz de ouvir a tua história, adorei saber que tu te rolou na lama, que tu fez tirolesa, eu tô chocada até agora, não paro de falar dessa tirolesa. Tudo pelo João Vitor. Pelos filhos, né? Porque eu queria que o João Vitor tivesse esse convívio com o movimento, e hoje ele coloca no currículo dele que ele foi escoteiro. Olha aí, que orgulho, hein? É uma coisa, eu cresci muito como pessoa no movimento escoteiro. Fiz coisas que eu nunca imaginava fazer. Por exemplo, eu sou a pessoa super xarope. Imagina, eu vou acampar, barraca, que sujeira, nojeira. Eu quero meu conforto, quero minha cama, quero meu banheiro. Imagina ter que ir lá no mato. Não, no meio da noite, frio, chuva. Aí eu me lembro que no acampamento que eu fui, chovendo ao mundo, e eu na minha barraca, gritei para a barraca do lado, Roberta, eu tenho que fazer xixi, tu vem comigo, tá escuro lá fora. Daí ela só assim, te vira. Olha aí, o que a gente vê que tá precisando mais movimento escoteiro pelo mundo, né? Então, esse foi o que é que a gente não faz por amor de hoje, com essa história super incrível, então, né? Da mãe, dessa doação pelo filho, enfim, e que no final das contas acabou virando, né, uma grande história, uma grande experiência. Obrigada, então, Raquel. Obrigada a você. Vai pensando novas histórias, que eu vejo aí que esse baú tá cheio de coisa legal, hein? Assim. Meu Deus, agora vem gato, vem todo mundo.